Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, ainda não sei se é bom dia, né, de madrugada e tal. Queria agradecer a presença de todos, porque tá tarde, né, as pessoas querem dormir, querem ficar de boas. E é um assunto super importante a gente discutir a diversidade na área de TI, e se ela realmente importa, porque ela importa, o que a gente tem que fazer para melhorar. Bem, Inicialmente fiquem cegos, não, brincadeira. Uma breve apresentação para quem não me conhece. Eita, voltei. Para quem não me conhece, meu nome é Irene, tá? Tudo bem com vocês? Olá. Eu faço TI na UFRN e atualmente faço parte de 2 grupos que incentivam a entrada de mulheres na área de TI, que seria o PyLadies, que é quem eu estou representando no momento, a comunidade que estou na bancada, que a gente está desenvolvendo atividades para o incentivo das mulheres, e o WE, que é um grupo da I3E, também com essa logística de incentivo a mulheres, mas numa área mais diversa do que a de TI, no caso, nas engenharias em geral. Ai, meus olhos. Então, eu não consigo nem olhar para lá, mas enfim. Vamos começar, né? Inicialmente, a gente tem que discutir o que é diversidade. Qual o conceito da diversidade para depois a gente tentar encontrar ela na área de TI. Eu tirei algumas definições nesse primeiro do dicionário Aurélio, que a diversidade significa a variedade, a pluralidade, a diferença. E outra definição é que a diversidade é a reunião de todo aquilo que apresenta múltiplos aspectos. Elas têm várias categorias, né? A diversidade cultural, a diversidade de gênero, a diversidade nas orientações sexuais, e ela parte para ser uma coisa complexa, porque não é algo que possa se definir assim. Apesar da gente ter uma definição, é complicado você diferenciar o que está diverso do que não está diverso, porque ela tem muitos aspectos além dos que estão citados aqui. Então, diversidade é quando a gente tem várias pessoas diferentes, de gêneros diferentes, de etnias diferentes. E o que a TI tem a ver com isso, com a diversidade? Então, a gente tem a realidade em relação ao gênero, inicialmente, que em cargos ocupados por TI, apenas 23% representam mulheres, enquanto 77% representam os homens. Em relação às etnias, a gente tem que 52% são pessoas brancas, 31% são pessoas asiáticas e apenas 7% são pessoas negras, ocupando os cargos de TI. Ainda temos outras porcentagens que são ainda menores que essa, tá? Que são, por exemplo, descendência hispânica e outros tipos de etnias que representam ainda menos do que está exposto no momento. Outra coisa que, eu não sei se vocês estão vendo, porque está bastante brilho, mas em todos os slides eu estou referenciando, e no final a gente vai ter os links de referências dos dados onde eu tirei, então quem quiser pegar, passar, dar uma olhada, está tudo referenciadinho, bonito. Bem, beleza, a gente tem esse estado atual da diferença entre gênero, da diferença entre etnias, mas então, por que a gente tem que mudar? Porque é necessário que tenhamos mais mulheres, que tenhamos mais negros, que tenhamos diferentes tipos de pessoas trabalhando na área de TI, em equipes de desenvolvimento. Por que isso é necessário? Bem, um dos pontos é a inclusão das minorias. As minorias, é bom lembrar que nem sempre são grupos de pessoas que têm poucos números na sociedade em geral. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente tem mais de 50% da população mulher, mais de 50% da população é negra. Mas são grupos que, historicamente, eles são oprimidos. Tá? E por isso a gente tem as minorias. Bem, por que a inclusão das minorias ela é importante? O cunho social, ele vem sendo desenvolvido em diferentes países. E estimular essa inclusão faz bem em termos de aspectos sociais e projetos que tentam incentivar pessoas que têm baixa renda, que são excluídas, que são oprimidas a participarem de diferentes aspectos da sociedade. Outro exemplo é a representatividade. A representatividade, eu tirei aqui
eu tirei aqui um depoimento, que é da Michelle Obama, tá? Falando sobre a representatividade. E por que a representatividade é importante? Porque, justamente, a gente sente empatia sobre aquela pessoa que está desenvolvendo aquele trabalho. Quando você é oprimido e você vê uma pessoa que está à frente de alguma coisa, que você simpatiza com ela, você se sente representado. E você sente que você pode estar naquele ambiente, que você é capaz de estar naquele ambiente, porque você sente empatia por aquelas pessoas. Não só isso, é importante também, porque a gente começa a simpatizar com o problema da pessoa. E a gente vê que o problema da pessoa é tão importante quanto o nosso. É importante como qualquer problema e precisa ser tratado. Certo. Ainda temos outros motivos, como a influência na dinamicidade do ambiente de trabalho. Eu queria dizer também que todos esses dados que eu estou tirando, as citações, eles são vindos de pesquisas que fazem pesquisa sobre empresas que fazem pesquisa sobre a diversidade e que tiraram algum desses depoimentos das pessoas que estão à frente da inclusão, que estão à frente de programas que incentivam a diversidade no ambiente de TI. E a gente tem que a diversidade aumenta a satisfação dos empregados, reduz conflitos entre grupos, melhorando a colaboração e lealdade entre as pessoas. Justamente por esses motivos que eu acabei de falar. Porque quando você está num ambiente que ele é diverso, você sabe que você tem problemas, mas as pessoas que estão ali, elas passam por diferentes problemas, que atingem elas tanto quanto o seu atinge você. E você começa a simpatizar com essa pessoa e tentar resolver conflitos com esse tipo de pessoas, com esse tipo de ambiente, porque você se sente, de certa forma, acolhido pelos problemas, pelas dificuldades, e que num ambiente diverso você consegue tentar resolver da melhor forma possível. Além disso, a gente tem a melhora nos produtos e lucros desenvolvidos no ambiente de TI, certo? Bem, a melhoria de produtos vem da proposta de pessoas diferentes com problemas diferentes podem pensar em soluções diferentes. Então, com esse ambiente que a gente tem diversificado de pessoas, seja de gêneros diferentes, seja de raças diferentes, a gente tem que... Elas vão conseguir pensar melhor nas soluções, porque talvez aquele problema atinja cada uma de forma diferente. Então, com essa solução bem abrangente, bem diversa, a gente pode ter um produto que englobe mais a sociedade no geral. Porque, como a gente viu no começo, a área de TI, ela basicamente é composta por alta porcentagem de homens e alta porcentagem de brancos. Sendo que a sociedade não é isso. A sociedade, como eu falei no começo também, pelo menos no Brasil, a gente tem 52% da população é mulher. 53% da população é negra. Então, como é que caras brancos vão conseguir pensar em soluções que solucionam problemas das pessoas? Porque se um problema não atinge você, como é que você vai pensar nisso de forma fora da caixa, a resolver realmente seu problema? É difícil pensar nisso. Justamente porque se ele não te atinge, você não tem uma solução tão boa para ele quanto uma pessoa que atinge pode pensar como aquilo pode parar, como aquilo pode diminuir e assim melhorar gradativamente. Bem, em relação aos lucros das empresas, eu não sei se está bom de ler, porque realmente o brilho está bem forte. Mas eu trouxe aqui uma pesquisa, que também é uma pesquisa com dados muito difundidos na área da diversidade, certo? É uma pesquisa americana. E a gente observa que eles fizeram uma pesquisa com 366 empresas diferentes. Nessas empresas, elas foram separadas naquelas empresas que têm alguma política ou algum projeto, algo inclusivo para as pessoas, e nas empresas que não tinham esse tipo de aproximação com os seus empregados ou com seus usuários. Depois que eles separaram nesses dois grupos, eles definiram
as empresas, eles ordenaram elas e depois fizeram quartis. Ordenaram elas de acordo com o seu EBIT, certo? Que seria uma questão em relação mesmo ao lucro daquela empresa, sem os impostos, por exemplo, de diferentes formas. E, então, a gente tem que, no caso, esses dados que estão mais azuisinhos é o quarto quartil das empresas que não tem nenhuma política inclusiva. Para quem não lembra estatística e tal, no quarto quartil a gente vai ter os números que eles são os maiores números daquele grupo de dados. Então, a gente tem nesse azul claro as empresas que teriam assim o maior lucro e que elas não têm nenhuma política inclusiva ou nenhum apoio à diversidade em geral. Nesse azul mais escuro, a gente teria as empresas do primeiro quartil que tem esse tipo de inclusão, esse tipo de programa. Então, relembrando o quartil, no primeiro quartil, a gente teria as empresas que elas têm o menor lucro do grupo. E mesmo assim, a gente observa que elas ainda têm um ganho expressivo em relação às outras empresas. E no caso, a gente teria 15% de probabilidade daquela empresa ter mais lucro do que a anterior. No caso, o azul escuro em cima do azul claro. Em relação à diversidade de gênero. Quando a gente tem diversidade étnica, o resultado é ainda maior. Porque a gente teria aí uma probabilidade de 35% daquela empresa ainda ter mais lucro do que a anterior. Bem, então essa pesquisa ela é bem detalhada e ela parte dessa perspectiva do macro, todas as empresas, de uma gama de países diferentes. Então ela foca nos Estados Unidos, que é a sua origem da empresa. E a gente vê aqui, eles mostraram dado da diversidade étnica apenas, mas a gente ainda vê com essa mesma logística, tá? Do quartil, de ordenar as empresas. E a gente ainda vê que agora a gente tem uma mudança ainda mais expressiva, que as empresas elas têm a probabilidade bem alta de ganhar mais, de ter mais lucro do que as empresas que não possuem essas políticas inclusivas. A pesquisa também fala de acordo com os continentes, e aí a gente vai ter vários. Então, desse lado mais direito, seriam as políticas em termos de porcentagem, o lucro das empresas, que elas têm essa inclusão na diversidade. Que elas, no caso aqui, em relação só às que têm as políticas de diversidade. E daí a gente tem que, nesse lado mais próximo do mapa e dos nomes, seriam as empresas do quarto quartil, as que têm mais lucros relacionados à diversidade. Então, as empresas que possuem mais incentivo na diversidade, elas fecham com as porcentagens maiores de lucro. Enquanto as empresas que têm menos porcentagem, elas fecham com os números mais baixos. Certo? Ainda temos esse outro dados que é de outra pesquisa, porque eu estou bem embasada aqui nos dados estatísticos. Que 2,3 vezes mais é o lucro de empresas com políticas inclusivas, que apostam em times diversos, que tentam fazer com que a sua empresa tenha uma inclusão de gênero diferente, de etnias diferentes, que 70% é a probabilidade que a empresa inclusiva possui de conquistar novos mercados. Justamente por isso que eu acabei de falar aqui atrás um pouco, da solução, ela conseguir atingir mais pessoas, já que ela atinge os problemas de formas diferentes com que aquelas pessoas enfrentam. Então, a gente vai ter uma probabilidade muito mais alta de atingir novos mercados, porque pessoas com mentalidades diferentes, com vivências diferentes, elas vão estar pensando naquelas soluções. Então, quando elas estarão pensando naquelas soluções e vão desenvolver as coisas, elas pensam de forma diferente. E elas entram no consenso para construir um produto, uma aplicação que seja boa para diferentes tipos de pessoas na sociedade.
Por fim, a gente tem que 41% é quanto empresas com paridade de gênero ganham a mais na receita. Ou seja, empresas que têm o número de mulheres empregadas igual ao número de homens, no caso a paridade de gênero, elas têm uma probabilidade maior de ter um ganho a mais na receita do que aquelas que não têm. Então, faz a gente pensar o porquê a gente ainda tem essa realidade, o porquê ainda tem tantos homens, tão poucas mulheres, tão mais brancos, tão menos negros. Se é tão bom, se traz lucro, se traz números, por que as pessoas ainda insistem em não apostar na diversidade? Bem, é o que eu acabei de falar, né? Se é melhor, por que ainda há tanta diferença? A gente... Quer dizer, eu não sei se vocês sei, mas eu sei disso. Que ainda tem muita dificuldade de inclusão nas pessoas nessa área de TI. Por diferentes motivos, eu elenquei aqui 3, mas não são só esses. Mas a falta de estímulo, a falta de oportunidade para pessoas, por exemplo, para mulheres que são estimuladas a fazer outro tipo de coisa, para negros que não têm oportunidade, ou para outros tipos de raça ou LGBTs também que não são incentivados a participar desse grupo, ainda causam um baque muito grande na entrada de pessoas na área, na entrada de pessoas na universidade. E isso acaba por diminuir a diversidade. O preconceito, situações de risco, porque as pessoas acabam achando que é uma área preconceituosa, que é uma área de homem, que acaba levando a terceiro motivo, que seriam os ambientes hostis. Porque as pessoas acabam se sentindo meio excluídas mesmo. Elas acabam achando que aquele lugar não é para elas, então elas devem ir para outros lugares, e isso dificulta a diversidade muito em termos da tecnologia. Bem, então, como é que a gente pode melhorar? Eu coloquei 6 passinhos que a gente pode tentar melhorar a diversidade na área da tecnologia, certo? Então, a gente inicialmente tem que estabelecer um valor. Tem que achar que uma empresa realmente que investe nisso, ela realmente tem valor por isso. Que não é fácil uma empresa estar investindo nisso, que ela tem muitas outras preocupações, mas se ela para investir nisso é porque ela tem um valor para isso. E se isso é tão valorado, é necessário mostrar esse valor, certo? Compreender. Compreensão é muito importante. Porque a questão da empatia, da representatividade e compreender os problemas daquela pessoa, que se ela se sente incomodada é porque ela realmente está incomodada, que a gente tem que tentar construir um ambiente que os problemas para aquela pessoa não sejam um motivo para ela desistir daquele ambiente. Estabelecer um ambiente em que ela se sinta confortável, que ela se sinta abraçada, que ela saiba que os problemas dela ali não vão ser encarados como mimimi, né? Que é muito, muito forte isso de achar que problemas das pessoas não são problemas, são coisas da cabeça delas e tudo mais. Bem, diferencia, isso é muito importante também, porque a gente tem que entender que por mais que a diversidade esteja relacionada aos tipos das pessoas, elas são diferentes. Então, eu incentivar uma política de paridade de gênero é diferente de incentivar uma política que tenta incluir pessoas de diferentes etnias na empresa. Então, esses grupos eles têm que estar muito diferenciados e têm que ter políticas diferentes para que eles se sintam abraçados por soluções diferentes aos seus problemas. Definir estratégias para cada grupo. Que eu estava falando há pouco, cada grupo ele tem que ter um incentivo diferente. Eles têm que ter uma mentalidade diferente de que são pessoas e grupos diferentes, com problemas diferentes. Então, a gente precisa ver como ajudar cada grupo, não formato de grupo, mas separando-os bem bruscamente. Monitore. Monitorar em relação também ao ambiente de trabalho, às empresas em geral, aos incentivos que estão feitos no grupo, se eles
estão sendo incentivos bacanas, se as pessoas estão achando legal, se elas estão se sentindo abraçadas, se elas estão se sentindo representadas naquela empresa, porque não basta incentivar e deixar na mão das pessoas que não estão preocupadas com aquilo. Então, é necessário que a gente monitore e que a gente se policie mesmo para saber se a gente está deixando aquela pessoa mais confortável no ambiente de TI. E comente, né? Comente que a diversidade é incrível, que ela traz benefícios bons para as nossas empresas, que ela não é uma questão só de, sei lá, as pessoas estão querendo fazer coisas e elas estão fazendo isso. Há um motivo para incentivar a diversidade, há ganhos em lucros, há ganhos em melhorias de produtos, há ganhos de mercado, há ganhos de receita, há muitos ganhos que são necessários e são feitos através da diversidade. Bom, gente, é isso, tá? Não queria demorar para vocês porque está tarde, pessoas estão fazendo cara de sono, não quero ser chata. Então, é isso, tá? Aqui tá meu contato. Qualquer coisa que vocês quiserem me achar, vai ser esse nick, Irene Ginani. Facebook, vai ser Instagram, vai ser Twitter, vai ser qualquer coisa, tá? Então, agora estou aberta para dúvidas, para perguntas, o que vocês quiserem, tá? Valeu, gente. Obrigada.